Bom, meninas, é, dúvidas, mandem aqui no chat. Essa aula é um pouco mais longa que as últimas aulas, e aí eu vou fazer um intervalo não, né, mas eu vou parar ali no meio do conteúdo, vou vir aqui pro chat, vou responder algumas dúvidas se tiver, e aí eu continuo, e a gente, enfim, termina e tira mais dúvidas, porque o conteúdo é um pouco mais longo, tá? Por enquanto, estou sozinha, a Paty ia aparecer aqui para me ajudar a colocar o pessoal para dentro. Então, se em algum momento eu perder minha linha de raciocínio lá no começo, é porque eu estou tentando aceitar, admitir as pessoas. Mas, bom, vamos lá. Se tiverem com algum problema, quem tiver meu WhatsApp, me manda uma mensagem, porque eu não consigo ver da tela onde eu tô, da apresentação, eu não consigo ver o chat. Então, quem tiver meu WhatsApp, me manda aí. Se tiver algum problema, se tiver travando, se tiver a imagem não estiver aparecendo, por aí vai. Bom, a aula de hoje, o tema da aula de hoje, né, são as Ordens do Amor. É uma obra do Bert Hellinger, é um livro que ele escreveu, e grande parte do trabalho dele são as Ordens do Amor. E o que a gente vai fazer hoje é refletir sobre o nosso conceito de família e sobre o nosso envolvimento e o nosso vínculo familiar. Para a gente falar, para a gente chegar nas conclusões importantes dessa obra, a gente precisa de falar um pouco sobre quem foi Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão, ele nasceu em 1925 e ele faleceu no ano passado, antes de completar 95 anos. Ele é um sagitariano, e Bert Hellinger, como vocês vão perceber, ele era realmente um sagitariano. Ele começou a sua vida profissional numa ordem religiosa, e aí só um parêntese, quem esteve aqui na última aula já sabe um pouco da bibliografia dele, mas hoje eu vou discorrer mais sobre quem foi essa pessoa e sobre o trabalho que ele fez. Então, bom, aos 20 anos ele entra numa ordem religiosa, ele estuda, se forma em teologia e filosofia, e aí ele tem uma oportunidade de ir para a África do Sul, trabalhar como missionário católico, entre a comunidade dos Zulus. Então ele fica 16 anos na África do Sul, e ali ele tem uma experiência muito, muito, muito rica, que muda completamente a sua trajetória profissional como padre e o leva direto para a psicoterapia e o entendimento dos vínculos na sociedade e os vínculos familiares também. Bom, o que acontece? Durante essa experiência na África do Sul como missionário, e ali o Bert Hellinger, ele vai se formar em pedagogia também, e o principal trabalho dessa ordem missionária é o de levar educação, tanto a educação formal como a educação religiosa. O Bert Hellinger, ele vai trabalhar esse tempo como supervisor, como diretor de escola, como ele vai formar professores, ele vai ser professor, e ele vai ter um convívio muito próximo dos Zulus. E ali, num primeiro momento, aquela interação marca muito a vida dele, porque ele percebe muitas coisas que o povo ocidental, que aqui no Ocidente a gente não tem como costume, e inclusive não se percebe na forma como a gente se relaciona. Então, lá nos Zulus, ele percebeu, por exemplo, que existia uma relativa harmonia entre as pessoas, que as pessoas elas se relacionavam de uma forma muito mais harmônica, com muito menos conflitos. Ele percebeu também que existia ali uma relativa falta de doenças da mente e da alma. Então, era um povo muito mais saudável, mentalmente falando, emocionalmente falando. E ele percebeu também que os Zulus, eles tinham uma conexão muito forte com os seus antepassados, e um respeito muito grande com os seus pais, coisa que já não se via mais no Ocidente. E aquilo é extremamente intrigante, enriquecedor para ele, e ele passa ali 16 anos
realmente observando como eles conduziam as suas práticas comunitárias, como eles se relacionavam entre as pessoas da família e da comunidade. Outra experiência muito marcante ainda na África do Sul, mas agora já no final da sua experiência, foi em 1964, quando Bert Hellinger entra em contato com as dinâmicas de grupo. Então, ele entra em contato com o método fenomenológico e dialógico, e quem está conduzindo essa dinâmica de grupo são os sacerdotes anglicanos, e em especial, nessa primeira experiência, rola um questionamento, e aí eu acredito que foi uma pergunta retórica do sacerdote que conduzia a dinâmica, sobre o que as pessoas, no geral, valorizavam em detrimento de quê? Então, ele perguntou assim, o que você valoriza mais? As pessoas ou as ideias? E o que você escolhe em detrimento de quê? As pessoas pelas ideias ou as ideias pelas pessoas? E eu digo que aquela pergunta foi retórica, porque o contexto da época, né, onde Bert Hellinger estava inserido, pós-Segunda Guerra, e durante aí o apartheid, a segregação racial, aquela pergunta já estava respondida. As pessoas, elas escolheriam suas ideias sobre as outras pessoas. Assim, eu particularmente sou muito fã, mas eu considero que ele teve ali um senso crítico de perceber o seu próprio trabalho, e ele se questionou sobre como era conduzido o trabalho dos sacerdotes católicos e como diversas vezes as ideias elas tinham mais valor, elas tinham mais poder do que as pessoas, né? Então, quantas vezes se perdia a pessoa de vista e ficava-se com os ideais, se ficava com a moral. E isso tudo leva ele numa longa reflexão sobre o que é a consciência moral, sobre as nossas diversas formas de vinculação, que foi tema da nossa última aula aberta. Se você não viu, eu recomendo que você depois assista. Só que não acaba aí, né? E o Bert Hellinger, apesar da última aula eu ter falado só até esse momento, o Bert Hellinger, então, ele volta para a Alemanha, ainda dentro da igreja, ele passa a trabalhar com as dinâmicas de grupo como autônomo mesmo, ele estava dentro da igreja, mas ele tinha essa possibilidade de, como autônomo, trabalhar com as dinâmicas de grupo. E aí, em algum momento, ali na década de 70, ele larga a igreja e ele se dedica exclusivamente às dinâmicas de grupo e agora à psicanálise. Então, o Bert Hellinger, ele começa a estudar a psicanálise em Viena para se entender, né, para conhecer mais a fundo a experiência do indivíduo, e ele fica completamente apaixonado com essa possibilidade de entendimento, e ele vai se aprofundar nos próximos anos na psicoterapia. Outros estudos, outros conhecimentos que ajudaram o Bert Hellinger a chegar nas suas concepções finais foi terapias corporais, como a Gestalt. Ele passou pela terapia do grito primal, e ele também passou pela análise do script, uma das terapias que foi muito importante para ele entender que, apesar da existência ali dos aspectos da nossa história individual, muitas coisas que aconteciam na nossa vida não tinham uma explicação na nossa história. Então, o que ele percebeu na análise do script, que é uma terapia, foi que muitas vezes o enredo que a gente seguia na nossa vida, ele estava conectado com a história de algum antepassado. Então, não fazia nenhum sentido na nossa história, mas fazia sentido na história das pessoas que vieram antes da gente. E aquilo é extremamente intrigante para ele, e ele resolve, de fato, se aprofundar dentro dessa linha de psicoterapia familiar. Então, ele vai se aprofundar na terapia familiar, e ele vai também se aprofundar nas terapias corporais, porque quem conhece a constelação sabe que ela que é um trabalho, né, um método que você vai usar o seu corpo, né, que você vai usar o sentir, o perceber e as sensações. Então, ele vai beber do psicodrama, ele vai beber das esculturas familiares, ele vai beber aí também do Gestalt, e ele vai chegar com o seu método, que é uma união de várias coisas
que ele percebeu que funcionava, e ele tem ali como o ponto central da sua atuação a família, porque ele já estava direcionado à terapia familiar. Mas, bom, então o que o Bert Hellinger ele descobre, o que ele percebe, é que as nossas experiências de vida e as nossas vivências, elas não estão ligadas apenas à nossa consciência, obviamente, mas como a nossa inconsciência pessoal, então o nosso inconsciente pessoal, as vivências da nossa infância, aquilo, as marcas que foram deixadas ao longo da nossa infância, num período onde não tínhamos a cognição para processar e armazenar tais vivências, no inconsciente coletivo, ou seja, nas vivências da nossa cultura, da nossa sociedade, aquilo que está na memória da nossa sociedade. E agora, o que ele percebeu era a existência também de um inconsciente familiar. Então, as nossas vivências também estavam ligadas à história da nossa família, mas não diretamente pela nossa infância, e sim através de uma conexão que ainda não se sabia explicar. O método da constelação, para quem já passou, já presenciou, e aqui eu digo o método clássico mesmo, que são com pessoas, com a repetição do método, e aí vale dizer que Bert Hellinger, ele é um mestre observador, então ele se dedicou profundamente ao método fenomenológico, o método de observação, e ele foi capaz de acumular evidências empíricas que corroboram com essa possibilidade da gente estar conectado com a história de vida dos nossos antepassados e com os sentimentos vividos pelos nossos antepassados. Se a gente perceber o nosso comportamento, e aí eu acho que é o principal problema sobre a forma como a gente está escolhendo e sobre o que a gente está vivendo atualmente, é que a gente não percebe o nosso comportamento, mas se a gente percebesse e se a gente conseguisse trazer o foco e atenção para os nossos comportamentos, para aquilo que a gente anda fazendo, pensando, sentindo, a gente perceberia que, traçando um paralelo com a história dos nossos antepassados e aquilo que foi vivido por eles, existiam ali coincidências muito significativas. Então, era possível atribuir significado a um sentimento que aparentemente não é meu e que surge do nada, a história de alguém de alguém da minha linhagem familiar, de algum dos meus antepassados, que aquilo ali, aquele sistema de crença, aquele esquema de comportamento, aquele pensamento faria total sentido dentro daquele contexto. Então, existia uma coincidência muito significativa que explicava muitos dos nossos comportamentos que são inconscientes, que surgem do nada e que aparentemente não fazem nenhum sentido de acordo com a nossa história. E aí, pessoal, o que eu acho que a gente pode se perguntar, ou eu acho que talvez o que ele se perguntou, é assim, se a gente tem tantas críticas com os nossos pais, avós, antepassados, se a gente tem tantas questões e dificuldade de lidar com aquilo que vem através deles e com a história de vida deles, por que a gente age inconscientemente em conexão com essas pessoas, né? Por que existe uma conexão tão forte se a gente discorda e refuta tanto aquilo que eles fazem? Então, desse questionamento e de posse de todo o seu conhecimento, o Bert Hellinger, ele pôde perceber que aquilo que nos mantém unidos à nossa família, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, nas coisas boas, nas coisas ruins, remonta da mais antiga estratégia de sobrevivência do ser humano, que é a cooperação. Se a gente for pensar a sobrevivência do ser humano há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, a gente vai perceber que a única coisa que os nossos antepassados tinham eram uns aos outros. Né? Imagina só um macaco pelado que conseguia fazer um movimento fino com o dedo, mas que não tinha garras, que não voava, que não andava super rápido, que não era super forte. Como é que um animal tão vulnerável como o ser humano conseguiu sobreviver e se perpetuar como espécie e chegar ao nível que chegamos? Né? E a explicação mais óbvia
E a explicação mais razoável para esse acontecimento é que nós tínhamos uns aos outros e que se unir, formar grupos, colaborar, era a nossa grande vantagem, era o nosso grande diferencial. Então, relacionar-se, muito mais do que um desejo nosso, um desejo pessoal nosso, é a grande vantagem competitiva do ser humano. É aquilo que possibilitou que a gente chegasse tão longe. Então, a percepção do Hellinger sobre o amor, e eu acho que o amor é uma das coisas que tem mais significados que existe, mas a percepção dele sobre o amor é que o amor, na verdade, é um recurso da nossa natureza. Porque o vínculo amoroso, ele atua como uma força que nos conecta a outras pessoas para que juntos a gente possa sobreviver. Então, ele atua ali, nos unindo àquelas pessoas e facilitando esse processo de convivência e colaboração para que juntos a gente pudesse ir mais longe e usar esse recurso que é nosso, que é da nossa natureza. Só que todo mundo que está aqui nessa sala sabe que não adianta a gente só estar junto, né? O fato da gente se unir em grupos não significa que a gente vai ter algum tipo de sucesso ou que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, né? No geral, e aí eu acho que todo mundo consegue perceber isso, para a gente ter sucesso em grupo, coletivamente, a gente precisa de estar coordenado, coeso, a gente precisa de alguns princípios que vão nos ajudar a organizar essa massa coletiva e direcionar ela a um propósito. E os nossos ancestrais, eles também perceberam isso, né? Não da forma como a gente está percebendo aqui agora, mas eles também perceberam isso, que não bastava só estar junto, e que era necessário algumas condutas básicas, além do estar juntos. Então, existe aí, sim, uma necessidade muito grande de fazer parte do grupo ao qual você pertence. Então, não só do indivíduo em relação ao grupo, mas também como do grupo em relação ao indivíduo. O grupo precisavam das pessoas, né? Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoa, melhor. E quanto mais pessoas, era mais provável que o objetivo final de se sobreviver fosse alcançado. Então, existia sim uma necessidade, uma forte adesão do indivíduo com o grupo e do grupo com o indivíduo, mas só isso não era o suficiente. Então, ainda tinha aí mais duas condutas básicas que eram importantes para o nosso desenvolvimento. A primeira, né, dentro dessas duas, a primeira conduta importante, além de estar juntos, é essa noção de que era necessário algum nível de liderança e hierarquia. Por quê? Primeiro que há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, o ser humano mais velho tinha 20 anos. Né? A primeira coisa, não se vivia por muito tempo. Segundo, que não existia nenhum tipo de... não tinha nenhum tipo... A gente não acumulava o conhecimento em nenhum lugar específico. Então, o conhecimento, ele ficava na cabeça dos mais velhos. Ele ficava na cabeça das pessoas e ele era passado de boca a boca. E o que acontece? Quando você está num ambiente inóspito, seu objetivo é sobreviver, a quem que você vai procurar direcionamento? A quem que você vai procurar uma diretriz e como agir? Você vai procurar com as pessoas que mais sabem sobre o assunto. E naquela época, as pessoas que mais sabiam sobre como sobreviver é as que mais viviam. Então, os mais velhos, eles continham no seu... dentro, né, para eles, né, porque não tinha outra forma de acumular o conhecimento, mas para eles tinham ali o que era como enfrentar os desafios e o que fazer para sobreviver. Então, se você estava num ambiente inóspito, como a África selvagem, há 2 milhões de anos atrás, você precisa de tomar uma decisão rápida. Você não vai, né, abrir aqui uma roda e vai entrar numa discussão. Não, você vai querer tomar uma decisão rápida. E aí, essas decisões, elas eram conduzidas, e quem dava uma direção eram os mais velhos, porque o conhecimento estava na cabeça dos mais velhos e eram eles que sabiam mais sobre sobreviver. Então, ficou desta forma, né? À medida que as pessoas iam sobrevivendo, né, superando as adversidades, a hierarquia e a liderança era extremamente importante, né? E à medida que a gente ficava mais velho, é que a gente também se levava na hierarquia. Então, existia aí uma consciência de que os mais velhos
eles têm uma experiência de vida, que independente dos nossos conceitos e o quanto de conhecimento se acumulou e o quanto de educação se tem, existia ali uma experiência sobre sobreviver, que estava na cabeça dessas pessoas, e isso é extremamente importante. Por fim, a segunda conduta importante e a segunda conduta básica para o nosso desenvolvimento como grupo foi o engajamento. Então, estamos juntos, existe algum nível de hierarquia, mas ainda assim falta como a gente vai engajar e motivar essas pessoas. E aí esse engajamento ele veio através da retribuição, da recompensa. Então, vamos pensar aqui. Um grupo se forma para encontrar comida, e aí eles vão caçar. A pessoa que mais se dedica, né, que se arrisca mais para conseguir esse alimento e leva esse alimento, ela vai ser, obviamente, recompensada. Primeiro, para repor energia, para que ela consiga estar no mesmo pique no próximo desafio. Segundo, para que ela possa se motivar a continuar dando o melhor de si. E foi assim que os grupos também sobreviveram, com cada um sendo recompensado à medida que dava o melhor de si. Para quê? Para o grupo como um todo. Então, essa recompensa e essa contribuição, ela é extremamente importante para o perpetuar da nossa espécie. Então, essas são as condutas básicas que foram percebidas como fundamentais para o desenvolvimento dos grupos e, consequentemente, o desenvolvimento da espécie, e elas estão completamente direcionadas ao futuro, completamente direcionadas à continuidade e ao desenvolvimento. E elas, pessoal, por serem, por estarem, por esse conhecimento ter sido formado há muitos e muitos anos atrás, elas atuam em nós de forma extremamente inconsciente e intuitiva. Nós não percebemos e nós não temos voz com essas diretrizes internas, porque elas são extremamente antigas. Elas remontam de tempos que a gente nem consegue levar o nosso pensamento, né? A gente nem consegue imaginar. Então, o que a gente percebe é que essas condutas básicas, o que a gente percebe na constelação, é que elas têm uma força de lei natural, justamente por estarem, assim, no fundo do ser humano. E aí, como tudo, né, como o ser humano consegue estragar tudo, né, e isso aí veio passando instintivamente, né, a gente foi trazendo isso inconscientemente, instintivamente, mas o ser humano consegue estragar tudo. Existe uma barreira e existe um desafio no meio do caminho, que é a nossa consciência pessoal. Quem estava aqui na última aula sabe muito bem do que eu estou falando e sabe muito bem sobre as nossas tentativas infantis de buscar pertencimento. Então, a consciência pessoal, que a gente vai sentir como necessidade básica, como um reflexo, como um impulso, ela vai se referir às pessoas com as quais a gente se sente ligadas. E ela vai ser sempre uma busca infantil de pertencimento, porque você vai buscar se adaptar ou ao gosto dos seus pais, ou ao gosto da moral da sua família, ou ao gosto dos grupos que você se sente identificado. E a tendência da consciência pessoal é a exclusão. Ela é uma consciência excludente, porque ela busca reforçar o seu sentimento de pertencimento, fechando-se num grupo ou numa ideia, e excluindo tudo aquilo que não está em desacordo. Então, a gente tem uma consciência com o nosso pai ou com a nossa mãe, né? E aí, muitas vezes, quando um pai tem uma questão com a mãe, a gente escolhe um lado e a gente vai fazer de tudo para pertencer e para se sentir vinculado àquela pessoa, mesmo que aquilo faça algum mal, mesmo que a gente precise de excluir, por exemplo, o outro lado. Igualmente, quando a gente está na nossa adolescência, quando a gente começa a descobrir que a gente tem um jeito nosso de ver o mundo, de ser, e a gente vai começar a se identificar com mais pessoas, a tendência é refutar as coisas que a gente diz, que a gente não concorda, ou simplesmente criticar a nossa família e criar um limite, né, entre eu e eles, porque é isso que a consciência pessoal vai fazer. Ela vai buscar essa vinculação de forma extremamente excludente. Só que o que a gente não esperava é que essa outra consciência, essa consciência oculta familiar, esse inconsciente familiar, atuasse em nós como essa força de lei natural.
Então, muitas vezes, quando a gente está ali na busca de uma vinculação infantil através da consciência pessoal e através da exclusão, a gente vai esbarrar na nossa inconsciência familiar, a gente vai esbarrar na consciência oculta, né? E aí, muito dos nossos problemas nascem da nossa inobservância dessa consciência oculta e daquilo que ela pede para nós, né? E daquilo que ela não é nem sugere, não, ela realmente pede de nós, né? E a gente precisa de olhar para isso, porque diferente do que as pessoas pensam sobre a constelação ser autoritária, ela é extremamente democrática, porque ela amplia o nosso senso de pertencimento e o nosso senso de vinculação e o nosso senso de grupo. Então, se a consciência pessoal vai estar muito preocupada nos pequenos grupos, a consciência oculta, ela vai estar ligada à grande massa, né? A uma quantidade enorme de pessoas que estão na nossa família, né? É só você pensar aí quantos anos de história existe na sua linhagem familiar. Então, pessoal, aqui eu vou fazer uma pequena pausa, porque a gente falou sobre consciência pessoal, que foi o tema da última aula, e aí a gente trouxe nessa aula o conceito de inconsciente familiar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo. Se não quiserem esperar, eu continuo e a gente entra agora nessa parte que é realmente o tema da aula, que são as ordens do amor. Vou continuar então. Calma. Deixa eu ver. Certo. Cooperação. Amanda, eu vou falar deles agora, mas o primeiro é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Isso. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que são os aspectos que eu falei até agora, mas que eu vou trazer de uma outra forma através das ordens do amor. Por quê? Então tá, se a nossa consciência pessoal, que é a nossa vinculação infantil, vai encontrar problemas, vai se esbarrar na consciência oculta, que é uma consciência de sistema, que é uma consciência muito mais ampla, o trabalho da constelação é ajudar as pessoas a se alinharem com um amor muito mais amplo, a se conectarem com um amor muito mais amplo, com um vínculo muito mais amplo, né? Porque muitas vezes a gente está nessa busca egóica de pertencimento e a gente vai fazer de tudo para se sentir parte. Então, as ordens do amor vão ser uma forma de mediar essa nossa necessidade de progredir, de olhar para o futuro, de realmente trazer novos conhecimentos e novas formas de ser para a nossa cultura, para a nossa família, mas sem esquecer um aspecto importante do nosso passado. Então, as ordens do amor, elas vão trazer esse alinhamento com o nosso passado, para que a gente possa continuar a escrever o nosso futuro. E aí elas vão atuar de uma forma que nos permitam viver a nossa vida e as nossas relações com muito mais fluidez e com muito mais harmonia, tanto nas nossas relações, quanto na nossa vida e nos desafios que a gente tem na nossa vida, porque todo mundo tem desafios. Mas essa conexão com a nossa ancestralidade, com esse amor amplo, vai nos permitir a ter muito mais força e a levar os nossos desafios de uma forma muito mais centrada e muito mais fluida. E por que, gente, que isso é tão importante? Porque se a gente está num sistema e esse sistema influencia a nossa forma de ser, o que a gente precisa entender é que, assim como no corpo humano, se um órgão para de funcionar, ou ele perde parte da sua função, ou perde integralmente a sua função, ou adoece, o corpo todo vai sentir, né? Aquilo não se restringe apenas àquele órgão, o corpo todo vai sentir esse desequilíbrio causado, e o sistema como um todo vai ficar adoecido. E também é assim na nossa família, porque à medida que algo não é resolvido dos nossos antepassados, que a gente ignora os acontecimentos, os sentimentos, e a gente tenta excluir, tenta rejeitar, tenta ignorar,
À medida que esse sistema não tem aí essa integridade de pertencimento, à medida que ele não está coeso para fazer aquilo que é mais importante para ele, que é perpetuar a espécie, partes do sistema, ou o sistema como um todo, vai sentir esse desequilíbrio, vai sentir essa perda, vai sentir essa doença. Então é por isso que a gente fica tão afetado, porque é como se funcionasse aí, é como se fosse nesse exemplo do corpo humano. Então, se uma das partes do nosso sistema familiar está doente, emocionalmente falando, ou sofre algum tipo de perturbação dentro desses princípios, nós vamos sentir, os descendentes, nós vamos sentir esse desequilíbrio no intuito de recuperar este equilíbrio sistêmico. Então, a gente é pego como a palavra não me vem, mas a gente é escolhido para restaurar o equilíbrio sistêmico, para olhar para essas questões, porque, em princípio, o mais importante é o equilíbrio do sistema, o mais importante é o sistema. Por quê? Porque é o sistema que possibilita a continuidade da vida. De alguma forma, né? Às vezes a gente, nessa nossa consciência de adulta, a gente acha que a gente é simplesmente muito autônomo e a gente não reconhece a nossa conexão com a nossa família. Mas a nossa criança, ela tem plena consciência disso que eu estou falando com vocês, né? E muitas vezes o nosso problema também está aí, né? Num amor que a gente não compreende, mas parte de nós olha e respeita. Então, vamos para a parte polêmica, né? Que quais são essas leis sistêmicas, quais são essas ordens do amor, o que a gente precisa compreender na nossa família e ampliar o amor na nossa família para que a gente se encontre longe dos problemas dos nossos antepassados, né? Porque o povo acha que é sobre se apegar aos problemas dos antepassados, dar muita atenção à família, mas a verdade é sobre como você recupera o seu lugar, recupera a sua vida de volta sem precisar de ficar atuando nos problemas dos seus familiares, né? Então, quais são os princípios, quais são as ordens que te permitem olhar para a sua vida, já que a intenção do sistema não é te ferrar, a intenção do sistema é levar todos adiante, é continuar o desenvolvimento da espécie. Bom, a primeira lei, como a gente falou ali, né, a primeira ordem, e ali a gente estava vendo como uma conduta básica dos nossos ancestrais, mas aqui a gente vai perceber sobre como isso atua na nossa vida hoje, levando de uma forma mais prática para a nossa realidade. O pertencimento vai falar que todos têm o mesmo direito de pertencer. É uma necessidade e é um direito igual a todos. Quem faz parte do nosso sistema familiar? Bom, os nossos pais, obviamente, os nossos irmãos, os nossos meio-irmãos, os nossos avós, os irmãos dos nossos pais e meio-irmãos dos nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. E aí, alguns descendentes, dependendo do nível de acontecimento anterior a isso, os nossos bisavós, também fazem parte. Senão, geralmente, a gente vai ali até os bisavós. Tem mais. Tem mais aí que fica confuso. Não só essas pessoas que, obviamente, fazem parte da nossa família, mas como também os parceiros anteriores dos nossos pais e dos nossos avós. Por quê? Porque, se a gente for parar para pensar, foi exatamente o fracasso de uma relação anterior que possibilitou uma nova relação ser formada e, consequentemente, uma série de vidas que surgiram a partir dali. Né? Então, não fosse o fracasso do relacionamento do meu pai, da minha mãe com outras pessoas antes do meu nascimento, eu não estava aqui. Então, existe aí algo que a gente chama de vantagem existencial. Né? Existe uma vantagem existencial que eu colhi como fruto desse sistema, que partiu do sofrimento de uma outra pessoa. Né? Que partiu da dor de outra pessoa, e muitas vezes pode ser que... e aí, gente... Não existe uma regra, tá? Ai, não, meu Deus, estou conectado com a ex-mulher do meu pai. Não, não existe uma regra. O grande ponto é, se houve ali um rompimento com culpa, com raiva, com muita tristeza, um rompimento unilateral, se houve alguma coisa nesse sentido, geralmente isso marca bastante a nossa alma e a gente vem carregando essa culpa em relação a essa pessoa, mesmo que inconsciente, né? Então, mesmo inconsciente, a gente vai estar presa nessa relação e a gente vai olhar para isso, porque lembra que existe aí uma questão sistêmica que é o pertencimento, e aí quando alguém não está sendo incluído, o sistema pega um descendente, pega uma pessoa
para olhar para isso, para quê? Para que a integridade seja retomada. Então, essa pessoa, a gente vai estar conectada com essa pessoa que aparentemente não tem nada a ver com a nossa história. Então, isso é uma possibilidade. Mas não só esse tipo de vantagem existencial, né, mas todas as pessoas que, de alguma forma, se alguém adotou uma criança, cuidou de uma criança, essa pessoa faz parte do sistema dessa criança. E também desvantagens existenciais, né? Se alguém fez algum mal à sua família, se a sua família fez algum mal a alguém, essas pessoas encontram-se relacionadas, encontram-se conectadas com esse sistema, e vai ser preciso olhar para elas também. Então, aqui, o conceito de pertencimento, ele é amplo, né? E não se apeguem tanto a buscar entender exatamente com quem vocês estão conectados. Não exatamente dessa forma, mas pensem que existe, de fato, aí uma força anímica que vai nos manter unidos, independente do nosso desejo, do nosso amor pessoal e das nossas vontades, porque ela tem um grande objetivo de sustentar e desenvolver a vida. Na prática, a gente está constantemente excluindo, porque o julgamento, ele é uma das principais formas de exclusão, né? Isso não se aplica só, o pertencimento não se aplica só a pessoas, se aplica também a o quê, né? Ao como das pessoas, aquilo que elas, partes que elas trazem, né? Então não é só, se eu excluo, tá muito claro que eu excluo meu pai, né? Porque eu não vejo ele tem tantos anos, porque eu não falo com ele. Não, se a gente também está aqui preso em pequenos julgamentos, em pequenas questões, se a gente está aqui tentando mudar eles, a gente também vai estar conectado aí pelo pertencimento a essas pessoas. Na prática, a gente transgride essa ordem do pertencimento, não só dessa forma como eu acabei de dizer, julgando, mas também das formas mais óbvias, exclusões, esquecimentos, rejeições, desprezos, por alguém ou por algo do sistema. O problema é que os nossos juízos de valor, eles não estão em acordo com a alma familiar, que é a moral. A moral a moral, ela é produzida pelo homem, né? A moral, ela vem com o homem. O homem que cria aí o conceito de moral. E a moral, como a gente viu na última aula, ela é uma coisa que varia de grupo para grupo. A alma familiar não tem nada disso. Ela não tem a moral, ela vem antes da moral. Então, os nossos juízos de valor não estão em acordo, a gente não consegue negociar com a nossa alma familiar, mas meu pai é um escroto, ou fulano fez mal a ciclano, ou etc, etc, etc. Não existe esse tipo de valoração moral dentro da alma familiar. Então, a consequência de uma exclusão é a identificação. A consequência de uma exclusão é que se alguém foi excluído, esquecido, rejeitado, desprezado, alguém ou algo, a tendência é que os descendentes olhem para o que foi excluído e se identifiquem com a história, com o sentimento, com a pessoa. Para quê? Para que a integridade do grupo, para que a integridade do sistema seja restabelecida, porque esse sistema estar íntegro é muito importante para a continuidade, por isso que precede a nossa vontade pessoal. Então, aqui nasce, pessoal, o que a gente chama de enredamento, muito falado na constelação familiar, que é essa identificação com as histórias, com os sentimentos, com as pessoas que foram excluídas, rejeitadas, negadas, que foram negadas um espaço para elas, e aí a gente vai sofrer como essas pessoas, trazendo de volta a consciência e confrontando os juízos de valores da nossa família, né? Confrontando a nossa necessidade de excluir, de moralizar. Então, isso aqui atua muito forte. Para um constelador, a primeira coisa que um constelador vê é pertencimento. A primeira coisa que um constelador vê é quem está sendo excluído, a quem não tem um lugar nesse sistema. Por que o sistema está escolhendo outras pessoas para reproduzir um sentimento, um comportamento, uma crença, para ter essa integridade de volta. Então, a gente precisa de prestar atenção, e aí, acho que isso vale para a sociedade como um todo, né? Assim, a gente precisa de avaliar a nossa necessidade de estar constantemente julgando. Existe um papel fundamental do julgamento, né, que possibilita aí uma análise crítica, um desenvolvimento teórico, enfim, a gente se enriquece de alguma forma com o julgamento, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a extensão do nosso julgamento e com a nossa moral. Lembrando que a alma familiar é a moral.
Então, assim, quais são... eu vou dar alguns exemplos de como isso acontece na prática, tá? Para não ficar algo tão abstrato. E aí, gente, os exemplos são muito diversos. Aqui só são alguns mais conhecidos e mais comuns. Então, por exemplo, esse aqui foi o primeiro caso que eu atendi. Primeira cliente que eu tive. O que acontecia? Ela condenava o pai por ter falido. Porque a gente tende a colocar o peso da nossa falta de sucesso, do nosso fracasso, dos nossos pais. É mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, a gente geralmente acredita que se eles não tivessem feito isso, ou se não tivesse acontecido isso, a gente estaria numa melhor, a gente estaria numa boa, a nossa vida seria mais fácil. Né? Então, essa cliente, ela estava dentro dessa massa coletiva que pensa dessa forma, e eu, às vezes, sou essa pessoa, às vezes, já fui mais essa pessoa, e aí ela condenava o pai por ter falido, ela não entendia o porquê o pai tinha falido, e aí que veio o trabalho da constelação, que é devolver essa percepção, e qual que era a consequência que ela estava colhendo? Né? A consequência era, os meus projetos falham consecutivamente, e eu não consigo construir nada, e eu não consigo ir para frente profissionalmente. Por quê? À medida em que ela estava ali tentando se desenvolver profissionalmente, mas ao mesmo tempo condenando, julgando o pai, depositando ali toda a culpa em cima dele, e aí e assim não conseguindo conscientemente amá-lo, ela se identificava com ele inconscientemente para que esse sistema retomasse a sua integridade, né? Não é possível excluir nada, ou não é possível excluir alguém ou algo do sistema, porque você não entende exatamente porque o pai tinha falido. Aí, no caso, eu não lembro o motivo do que... lembro sim. O motivo foi porque o dinheiro que o pai tinha era de uma herança. Gente, o pessoal perde herança à torta e à direita. Porque existe um sentimento, quando você recebe uma herança, de que você não fez nada para conseguir aquilo. Né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer é que esse sentimento de culpa vai pressionar as pessoas a simplesmente a não conseguirem lidar com aquele dinheiro. Né? E existem várias questões relacionadas à herança. Mas, enfim, nesse caso, existiria uma explicação, existia uma visão sistêmica do porquê o pai perdeu esse dinheiro, a forma como ele se sentia em relação a esse dinheiro. E ela, nesse intuito de julgar, porque ela precisava de encontrar um culpado, ela se encontrava identificada com esse pai. E aí ela estava ali consecutivamente também perdendo. Outros exemplos. Uma pessoa que está muito desmotivada, uma pessoa que está muito para baixo, uma pessoa que se encontra muito solitária, muito excluída, muito... enfim, não demonstra vontade de viver. O que se percebe muitas vezes é que existe uma morte precoce na família, ou existe um aborto na família, e aí essas coisas que não são faladas porque a gente quer poupar os nossos filhos do peso, ou quer poupar as pessoas do peso e da tristeza que isso elas ficam esquecidas, elas ficam ignoradas, e aí o que acontece é o óbvio dessa relação de sistema, que é uma identificação, que é alguém sentir no seu corpo aquilo que aquela pessoa que pertence, mesmo ela não tendo nascido, ela pertence, o que aquela pessoa sente? Se sente excluída, se sente, não se sente vista, ou simplesmente aí também um desejo de seguir o outro na morte, porque se sente culpado. Então, muitas vezes, a gente está tão desmotivado, a gente não sabe por quê, e aí quando a gente vai ver, é porque inconscientemente a gente se sente culpado, porque a gente pode viver e alguém do nosso sistema não pôde. É uma viagem mesmo, assim. Eu fico impressionado até hoje. Mais um exemplo. E aí eu acho que eu já até antecipei esse exemplo, né? O cliente não se sente visto, né? Pode ser ele estar identificado com uma pessoa que morreu, pode ser identificado com uma pessoa que morreu nova ou que não chegou a nascer, mas também existem, muitas vezes, uma pessoa que não se sente vista e ela fala dessa forma, e ela fala, mas não faz sentido nenhum, meu pai e minha mãe me dão atenção, e etc, etc. Descobre-se posteriormente que o pai ou a mãe, eu botei o pai aí, eu fumei, enfim, eu julguei, o pai ou a mãe, não, na verdade a mãe não tem como, né? Enfim, gente, descobre-se que não se assumiu um meio-irmão. Tem como sim, mas não se assumiu um meio-irmão. Então, o que acontece uma pessoa que faz parte, não é reconhecida, ela é ignorada, muitas vezes existe aí essa coisa de preservar a moral familiar e do que deveria ser uma família perfeita,
né, que está na cabeça de muitos dos nossos pais, infelizmente, e aí a pessoa vai excluir, o meu irmão vai excluir uma pessoa, e obviamente que posteriormente, né, se esse cara tiver filhos mais novos, ou os netos desse cara, vão se identificar com certeza com essa pessoa, com esse meu irmão, com essa pessoa excluída, e vai se sentir de acordo com esses sentimentos de exclusão, de falta de vitalidade, de não reconhecimento, e por aí vai. A solução, gente, apesar dela ser aparentemente simples, eu acho que ela é extremamente complexa, porque a gente precisa constantemente entender o equilíbrio entre ser condescendente e perceber o papel que os nossos pais e antepassados têm na nossa vida, integrar essas pessoas e seus destinos no nosso coração com amor, com esse amor amplo, né? Então também é uma descoberta desse amor amplo, é também uma descoberta desse amor que envolve mais pessoas. E perceber, e aí eu acho que, para mim, é a forma que mais funciona de ajudar as pessoas a fazerem esse movimento, que é perceber de fato como essa exclusão reflete na sua vida, né? Nada como mostrar o que está dando errado para a pessoa, para ela decidir mudar um comportamento ou uma postura perante a sua família, perante as pessoas, a história do seu grupo familiar. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci, mas uma coisa importante nem sempre a gente tem acesso a essas informações, né? Assim, como é que a gente vai saber que um pai ou uma mãe excluiu alguém, ou que alguém morreu e não foi dito, ou que os nossos avós roubaram, ou que foram roubados, e enfim, existe uma série de compensações e coisas que acontecem por cima disso. Não tem, né? Inconscientemente, só partindo da nossa reflexão, a gente tem um certo limite. Pensando bem, meu pai tem um filho bastardo, né? E essa palavra já reflete bem a exclusão, né? Então, pensando bem, isso acontece mesmo. Muitas vezes não se tem essa informação. Aí a constelação se mostra útil, principalmente o método com pessoas, né? Porque aí você entende exatamente o que ou quem está faltando. E aí você pode reintegrar esta pessoa à família. Significa, Malu, que eu tenho que conviver com aquela pessoa que eu acho escrota, ou que eu não concordo com o jeito, que eu acho que muitas vezes ela pode ser uma pessoa nociva. Significa isso? Não. Não significa conviver. Não significa de nenhuma forma ter simpatia e ter amizade. Não significa, não tem nada a ver com isso. Significa internamente você perceber que essas pessoas fazem parte para o desenvolvimento coletivo do seu grupo familiar e para o desenvolvimento coletivo da espécie e para o seu desenvolvimento, né? Muitas vezes a gente não reconhece que é o fato dos nossos pais estarem antes de nós, os nossos avós estarem antes de nós, ou o fato de, muitas vezes, eles também estarem reequilibrando, trazendo de novo o equilíbrio para o sistema, que a gente fica desimpedido para ser uma pessoa mais livre, para ser uma pessoa mais leve, com menos peso, né? Então, muitas vezes a gente não percebe que nós temos o privilégio da crítica, que é poder ver aquilo que vem sendo difícil para nós, como grupo, como sistema, e poder trazer novas soluções. Só que muitas vezes a gente só fica preso aqui na crítica mesmo, né? E aí a gente quer tirar coisas e justificar o nosso insucesso, o nosso fracasso, retomando aí e escolhendo culpados. Então, muito cuidado, o pertencimento é uma das coisas mais importantes e é o que a gente vai trabalhar em primeiro lugar em todas as constelações. Mas não é a única coisa. Então aí, nessa ordem mesmo, é essa a ordem que a gente busca questões familiares, pertencimento e aí hierarquia. A hierarquia, ela vai falar que a ordem de chegada importa para um sistema. Ela não é simplesmente, ela não é aleatória ou ela não tem nenhum peso. Ela tem um peso e ela importa, né? Porque ela vai falar aí de um lugar que cada um ocupa, né? Em relação à sua ordem de chegada mesmo, assim, ó. Cheguei, nasci. Essa é a ordem de chegada, essa é a ordem que importa. Só que na prática, a gente fica preso em dois movimentos principais em relação à hierarquia, né? A primeira é o nosso amor infantil, que é a ideia de que através do nosso amor a gente pode salvar os nossos pais e antepassados. Então a gente se responsabiliza pelos nossos pais, ou a gente acha que a gente tem que se responsabilizar pela vida deles, pelo sucesso deles, enfim, por tudo que eles fazem,
então a gente se sente responsável, né? Então, ai, minha mãe não faz nada na vida, ou minha mãe tá muito triste, meu pai tá muito assim, muito assado, e a gente se envolve, a gente se engaja em querer resolver a vida deles, em querer resolver seus problemas, em querer salvá-los do destino deles, e de querer consertar e reparar como foi a sua infância, e a gente entra nesse movimento extremamente exaustivo. Quem está nesse lugar de amor infantil, quem está tentando salvar os antepassados, pode perceber que está cansado. Porque pode perceber que está se movimentando fora do lugar, tentando ocupar um buraco que ele nunca vai ser capaz de ocupar e resolver um problema que está muito aquém da sua capacidade de resolver. Então, pode perceber quem está cansado, como lida com a hierarquia e como se sente em relação às histórias dos antepassados. Porque sim, gente, foi difícil, ainda é difícil, né? Só a gente vê socialmente como as coisas estão. Foi difícil. Isso não significa que eles são fracos, significa exatamente o oposto, significa que eles são fortes. Porque imaginem-se nas situações onde os seus pais se encontram, ou na situação que seus avós se encontraram. É muito mais difícil do que a sua situação. E aí a gente olha para a fraqueza, para a fragilidade, que é em decorrência de uma vida difícil, e em vez de a gente ver força, a gente vê fragilidade, a gente sente pena, né? Então aqui é muito importante, eu falo bastante sobre isso nos meus atendimentos, da gente começar a exercer e a gente começar a praticar a compaixão no lugar da pena, né? Elas parecem ser coisas iguais, mas elas têm um peso completamente diferente, porque compaixão é reconhecer a força que vem acompanhada da fraqueza, né? A força que vem acompanhada com a vulnerabilidade. Só alguém que sente muito, porque tem um destino difícil, que vai, de alguma forma, ter a força para lidar com aquele destino, com aquela vulnerabilidade. Então, isso vem em conjunto. Outra coisa, que também parece aí com o amor infantil, mas, na verdade, eu vejo como uma forma de se proteger da falta de afeto dos pais, porque, assim, é uma coisa normal, infelizmente, né? E ainda é uma coisa normal essa falta de afeto, essa indisponibilidade emocional. O mundo emocional ganhou atenção há pouco tempo. Então, é normal que os nossos pais sejam pouco afetivos, é normal que os nossos pais sejam um pouco amorosos, porque eles não têm noção do que é isso. Eles simplesmente viveram uma vida inteira reprimindo sentimento e emoção, tentando lidar com a indisponibilidade dos pais. Então, o que a gente faz? A gente, para se proteger desse sentimento de vulnerabilidade, de que os nossos pais não são capazes de nos dar esse afeto ou não foram, a gente se projeta muito foda, e a gente se projeta muito forte, e a gente se projeta como se a gente não tivesse necessidade emocional nenhuma, e a gente vai atender a necessidade emocional de todo mundo, né? Então, dos pais, não, deixa que eu me responsabilizo, deixa que eu faço, deixa que eu ensino, se projeta realmente como pai dos pais, né? E isso é até uma dinâmica que chama parentificação, porque os avós foram indisponíveis, os pais ficaram carentes, aí os filhos, obviamente, ficaram carentes, mas o que eles vão fazer? Vão se colocar no lugar dos avós, né? Vão se proteger desse sentimento, se colocar no lugar dos avós, que teoricamente é um lugar que está ali vago, e eles vão tentar fazer e salvar ali e dar aos pais algo que os pais não tiveram. E aí, mais uma vez, perceba o seu cansaço, perceba a sua exaustão, perceba o seu sentimento de tudo que você faz não ser o suficiente. Então, se você está vivendo esse sentimento de nada que eu faço é o suficiente, você está quebrando a hierarquia do seu sistema familiar. Você está fora de ordem, você está num lugar que não é seu. Então, assim, o que acontece? Além do nosso cansaço, porque a gente vai ficar tentando preencher um vazio que não dá para preencher, a gente vai acabar fracassando, a gente vai acabar declinando profissionalmente, até na nossa saúde. É a forma do sistema falar assim, olha, abaixa a sua bola. E aí, muitas vezes, a gente também vai entrar em comportamentos autodestrutivos, né? Porque a gente vai estar se sabotando. A gente não vai poder construir, porque a gente só consegue construir do nosso lugar. Porque é no nosso lugar, como filho, que a gente recebe a força que vem na dificuldade e as oportunidades que vêm com as conquistas. Se a gente está fora do nosso lugar, a gente não recebe nada disso. E aí a gente fica construindo aqui, ó, no ar, né? Na fantasia. E não consegue realizar de fato, né? E se consegue realizar, eventualmente se sabota para voltar para o seu lugar de filho, para voltar para o seu lugar na ordem. Então, muito importante também a hierarquia. E aí eu acho que tem uma parte filosófica disso,
que a gente precisa perceber que a gente, à medida que a gente vai entendendo essa necessidade de respeitar o lugar de cada um, a gente também percebe que não é só, a gente não está passando pano para essas pessoas. Aqui existe também uma ideia de que as consequências dos atos de cada um também devem retomar essas pessoas, né? Porque só se engrandece com as consequências de um ato negativo aquela pessoa que cometeu o ato, né? Porque só ela vai poder ter. Claro que a gente também absorve desse aprendizado, mas a pessoa que cometeu um ato negativo, à medida que ela assume isso e à medida que ela colhe as consequências disso e que a gente deixa que ela se resolva com isso, ela pode tirar um aprendizado importante para ela, um aprendizado importante para a sua vida, né? Então, assim, respeitar o lugar de cada um é muito importante. E dar um lugar de cada um nessa ordem é muito importante. Porque a gente pode deixar que a culpa e as consequências retomem essas pessoas, né? A gente pode deixar que elas lidem com os próprios problemas, que elas descubram, aprendam com os próprios problemas, algo que a gente não pode fazer por elas. E a gente também consegue voltar para o nosso lugar e perceber o quanto nós somos privilegiados, independente do quão pouco privilegiados a gente se sinta. Porque se a gente acha que a gente está mal, é que a gente não sabe o que é viver há 50, 100, 150 anos atrás. Né? A gente não tem a menor ideia do que seja isso. Né? A gente não, socialmente falando, a gente obviamente veio melhorando, né? Mas a nossa sociedade está extremamente doente. Né? Então, assim, como é que a gente busca pessoas saudáveis numa sociedade doente? Como é que a gente busca pessoas emocionalmente disponíveis numa sociedade completamente congelada e que ignora os seus sentimentos, que ignora a sua natureza passional, que ignora, que não se permite se sentir vulnerável? Né? Então, por que a gente está cobrando tanto de pessoas que supostamente fizeram o que fizeram com as ferramentas que tinham? Né, e que também nos livram de várias situações que a gente não precisou de passar. Então, é reconhecer o papel de cada um. Para quê? Para poder fazer o seu papel. As pessoas que sentem que não estão construindo nada, elas não estão construindo nada porque elas não estão assumindo o seu lugar. E aí elas não usam aquilo que a sua história trouxe de aprendizado, de insumo, de matéria-prima, de tudo. Né? Muitas vezes eu falo para a pessoa, olha, beleza, é difícil, mas leva como um desafio pessoal. Porque às vezes, desse desafio pessoal, você descobre uma coisa, você descobre como se dar essa coisa, você descobre como construir essa coisa, que é algo que te faltava tanto, e isso vira um propósito, isso vira um trabalho, isso vira um engajamento. Né? Então, assim, a gente gasta a mesma energia, a energia que a gente gasta combatendo o velho, ela poderia ser usada construindo o novo. É isso que a gente precisa entender, porque é a mesma energia. E não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por fim, gente, temos aí, então, a lei do equilíbrio. Falamos do pertencimento, falamos da hierarquia e agora do equilíbrio. O equilíbrio, ele vai estar tanto presente no vínculo familiar, e aqui a gente falou de vínculo familiar até então, mas também nos relacionamentos afetivos. Tanto íntimos, namoro, casamento, como de amizades também. E como funciona? Como eu disse lá no começo, né, essa necessidade de se dar e tomar em equilíbrio, de retribuir. Por quê? Porque dessa retribuição, desse eu recebo, agradeço e retribuo. E a pessoa recebe, agradece e retribui, a gente vai crescendo e sustentando a nossa relação, e a gente vai levando ela a um outro patamar. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente se sente culpado. Isso a gente explicou na última aula. E aí surge internamente uma necessidade da gente recompensar. Né? Porque quando a gente recebe alguma coisa, a gente vai se sentir em dívida. Necessariamente, a gente está devendo alguma coisa, a gente vai sentir essa culpa de estar devendo alguma coisa. Quando a gente dá, a gente se sente inocente, a gente se sente livre, desimpedido, a gente sente que agora basta reivindicar, que agora depende do outro retribuir. Né? Então a gente vai sentir constantemente dois sentimentos, culpa e inocência, em relação ao nosso dar e tomar. Com os nossos pais, não é diferente. Por quê? Os pais dão muito pra gente. Até mesmo os que dão pouco, porque não tem mais para dar. Né? Só da gente nascer, já são uma possibilidade infinitas de coisas acontecerem. Infinitas.
Mas muitos dos nossos pais ainda colocam comida na nossa boca, né? A minha bisavó morreu de fome. Então, às vezes, a gente precisa também de entender que o que a gente acha que é básico, que você tem que fazer, exige um esforço. O homem que sai para trazer, e isso estou falando um tempo atrás, tá, gente? Não estou falando de agora, estou falando assim, se você pensar há 60 anos atrás, e essa divisão clara de que o homem que trabalhava e a mulher que ficava em casa cuidando dos filhos, e existe muita raiva, homem versus mulheres, em relação a isso, estar numa sociedade capitalista e ir atrás de sustento para uma família também exige um esforço enorme. Enorme. É só você trabalhar, você vê que exige um esforço enorme. Então, assim, a gente muitas vezes não percebe o quanto do pouco que na verdade é muito. Né? A gente não percebe o esforço que está por trás. Ah, mas meu pai só me dá dinheiro. Mas você entende o que ele faz para poder te dar aí todo mês na sua conta o valor X? Você entende o esforço que está por trás do trabalho que ele faz, do tempo que ele gasta, das situações que ele lida? Então, assim, o pouco que a gente recebe é muito. E a gente sente internamente essa dívida com os nossos pais. Só que esse desnível, ele é irredutível. É impossível se igualar no dar e tomar com seus pais. É impossível. Não tem como, é como você parir eles, né? Já tá lá, não tem, é assim, não bate, essa conta não fecha. Então, assim, é muito esperto que o ser humano é, quais são as estratégias que a gente encontra para lidar com esse débito, né? Porque a gente sente o débito, obviamente, e aí quais são as estratégias? As estratégias são duas, pelo menos que eu percebi. Uma é a gente tentar inverter a ordem e, eu vou trabalhar para dar dinheiro para os meus pais, eu vou trabalhar para fazer as coisas dos meus pais, eu vou, enfim, tudo que eu faço é para devolver aqui para os meus pais nesse intuito de constantemente preencher esse desequilíbrio e se sentir motivado ou conseguir se liberar emocionalmente deles. A outra forma é diminuir. Eu usei muito essa forma, né? Então, assim, se você critica aquilo que eles te deram, de alguma forma você se sente confortável a não fazer nada com isso. Então, se você critica aquilo que seus pais te deram, aquilo que foi possível, você valida a sua inação, você valida a sua desmotivação. Você fala, mas se eles tivessem feito melhor, ou a culpa é dos meus pais, porque se eles tivessem me ajudado a me encontrar, eu já tive uma cliente que falou isso, né, assim, e aqui tentando não julgá-la também, é, de porque os meus pais não anteciparam e não me ajudaram a me encontrar profissionalmente. Gente, eles nem se encontraram profissionalmente. Como que alguém que não se encontrou profissionalmente pode te ajudar a se encontrar profissionalmente? Pode te dar um insight ou um direcionamento na sua, vocacionalmente falando, sabe? Assim, por que a gente espera coisas que simplesmente eles não têm, porque simplesmente está muito aquém daquilo que eles foram, que eles viveram, porque a gente tem esse senso frágil de nós mesmos, né? A gente tem esse medo de ser autônomo e fazer as coisas por nós mesmos. Então, essas são as estratégias ruins de equilíbrio. A estratégia boa de equilíbrio é a gente fazer algo com aquilo que a gente recebeu, transmitir para as gerações posteriores aquilo que a gente recebeu, seja através dos nossos filhos e trabalho, ou seja através do nosso trabalho. Então, assim, à medida que a gente se sente culpado e a gente se sente pressionado. Gente, eu já atendi cliente que, assim, nunca precisou de fazer um nada, e ia com 40 anos de idade, tinha tudo. E a pessoa não conseguia se ser autônomo. Por quê? Porque te recebia demais, ela sabia que a necessidade de compensação era enorme. Aí a pessoa não se mexe, a pessoa fica perturbada com essa possibilidade. E aí a boa compensação é, de fato, a gente levar adiante, transmitir adiante aquilo que os nossos pais, avós, ancestrais nos trouxeram de possibilidade, né? Nos permitiram de possibilidade. Assim, olha para o que foi possível, olha para o que foi bom, faz algo com isso, eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pode fazer com o que você recebeu. E esse movimento de levar adiante aquilo que a gente recebeu nos traz essa consciência leve, né, que a gente está buscando aí, com o equilíbrio entre o dar e o tomar. A gente recebe essa consciência leve e a gente direciona isso ao futuro. A gente constrói a nossa vida. Nas relações afetivas,
que vai acontecer? Vai acontecer uma influência grande aí da lei da hierarquia, então você pode perceber, se você tem um problema de hierarquia, você tem um problema nas suas relações familiares, nas suas relações afetivas, você tem. E aí, o que acontece? Nas relações afetivas, existe uma lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é, que eu já falei, né? Dar e receber igualmente. É trazer uma inocência através da compensação. Né? Se eu estou culpado porque eu estou em dívida, então quando eu retribuo, eu tenho esse sentimento de inocência e aí a gente vai girando esse relacionamento. Por trás disso, quem viu a aula sobre relacionamento, sabe que está, na verdade, a ideia de valorizar aquilo que o outro tem e de poder alternar entre estar vulnerável e ser forte no relacionamento, né? Porque ninguém merece ser só forte, ninguém merece só ser vulnerável. E é isso que acontece, né? Na prática, muitas vezes, alguns vão escolher a inocência de dar mais do que recebe, e aí ela pode se colocar como superior, ela pode se colocar como insubstituível, né, necessária, então se eu sou necessária, insubstituível, ninguém pode, ninguém vai me largar. E aí ela mantém, sustenta essa posição de dar e fazer pelo outro como pai, como mãe, e sustenta esse sentimento de eu sou melhor, que é o mesmo sentimento que ela sustenta com os pais. Do outro lado, ela pode se projetar como uma criança, e aí nessa projeção, né, como criança, ela vai estar buscando preencher algo que os seus pais não te deram. Né? Então, ela vai estar ali com as mesmas expectativas em cima do parceiro, com as mesmas demandas, e, obviamente, insatisfeita até o fim. Porque não é exatamente aquilo, ou ele, ou não é aquela pessoa que pode te dar o que te falta, né? Então, assim, tomar cuidado com as dinâmicas da hierarquia e das dinâmicas do equilíbrio nas relações afetivas por causa disso. Pergunta para vocês, depois de tudo que eu falei, se a gente pensa na nossa família, qual é o tipo de amor que a gente identifica? A gente consegue reconhecer lugares, ou a gente consegue reconhecer aquilo que foi possível, a gente consegue encontrar formas de agradecer e de amar e de honrar, ou a gente vai precisar de amar de uma forma infantil, de uma forma destrutiva, de uma forma secreta, inconsciente, se identificando com as dores, se identificando com os problemas, repetindo histórias, fazendo igual. É só vocês perceberem as coisas que vocês mais criticam nos seus pais, pode até ser lição de casa. Você percebe as coisas que você mais critica no seu pai, aí você passa uma semana inteira percebendo o seu comportamento. Porque é isso, gente. Existem dois tipos de amor. Existe um amor que vê e um amor cego. O fato é que a gente ama. E esse amor, diferente da nossa simpatia, diferente do nosso amor romântico, é uma força da natureza, da espécie humana, que nos mantém unidos perante as forças da individuação, do ego e da consciência pessoal. Então, ela faz um movimento oposto a essa força dirigida ao futuro e à nossa individualidade. Ela faz esse contraponto importante. E por que é o amor, né, gente? Porque é só um sentimento tão poderoso como o amor para fazer com que a gente se una e se conecte a pessoas e a destinos e a realidade da vida como um todo. Né? Se não fosse o amor, será que a gente seria possível lidar com as coisas que estão acontecendo? Com a quantidade, com a imperfeição que a vida é. Né? Então, assim, o amor, ele vai nos devolver a essência mais humana possível. Que é perceber que nós somos imperfeitos, nós estamos em evolução. Talvez se a gente não tivesse tanto problema, a gente nem estava aqui. Então, assim, existe aí um fator, que é esse amor, que nos conecta à realidade da vida, e que nos faz ligar, e que nos liga a essas pessoas que são tão humanas quanto nós, e ao destino dessas pessoas. A gente vai amar as pessoas da nossa família. Você pode até entrar em questão em relação ao quanto você se sente, quanto simpatia você tem em relação ao seu pai, sua mãe hoje em dia. Mas a sua criança amou, fato que ela amou, e ela está aí, e esse amor, que é mais profundo ainda do que essa criança, também está aí. Então, tudo que acontece nas nossas relações é amor. Existe um amor que pode nos conduzir a um sofrimento, que pode nos conduzir à doença, que pode nos conduzir ao fracasso, através das nossas identificações, através dos nossos julgamentos, através através desse amor velado. E existe um amor que pode nos conduzir à plenitude, à felicidade, ao futuro, à nossa vida, que é um amor que encontra formas de amar. É um amor que encontra lugares de amor. É um amor que é um amor amplo. É um amor que sai dessa dor individual, que vai para compaixão, que vai para o entendimento de grupo, que vai para o entendimento de que estamos todos no mesmo mar.
não no mesmo barco, né? Porque cada um tá aí, tem gente que tá no iate, tem gente que tá no barquinho, na tábua, mas estamos todos no mesmo mar. O amor em si, ele não é o vilão, mas sim a ordem, a forma como a gente vai amar as pessoas da nossa família. Né? Se a gente, a água, por exemplo, ela pode nos afogar, ela é, pode vir em forma de enchente, mas ela também pode vir numa jarra, ela pode vir num copo, ela pode saciar a nossa sede. Então, a água em si, como o amor, não são o vilão. Eles são para eles, faltam a ordem, é uma forma disso ser conduzido, uma forma disso ser passado adiante. É com essa ordem que a nossa união fez a força. Né? Não basta só estar junto, então essas ordens fazem com que a união traga realmente a nossa força coletiva e o nosso direcionamento para o futuro. Compreender essas ordens é sabedoria, é realmente entrar aí, explorar um campo de compaixão, explorar um campo de sair dos nossos sentimentos infantis, sentimentos do nosso ego. E seguir essas ordens, né, compreendê-las e respeitá-las de alguma forma, é humildade, porque a gente precisa, eu não sei vocês, mas precisa de muita humildade para lidar com todas as coisas que a gente falou aqui, tá? Aí, gente, tem um momento aqui, enfim, alô Instagramáveis, é o seguinte, quem faz atendimento comigo sabe que eu adoro uma frase, né? Eu acho assim, as frases são uma ótima forma da gente entender e a gente subtrair enfim, é uma forma que faz um insight entrar rápido dentro da sua cabeça, né? Então, assim, eu muito frequentemente uso as frases nos meus atendimentos, porque eu acho que é uma coisa que entra rápido na sua cabeça. E aí tem 3 frases legais que eu vi esses dias que eu acho que explicam bastante o meu pensamento, o pensamento de Bert Hellinger sobre esses assuntos, que são a seguinte, essa frase é até engraçada, porque essa frase é de uma personagem de uma série. Nem era essa frase exatamente que eu estava procurando. Mas eu falei, gente, essa pessoa com certeza conhece a constelação, porque ela falou, assim, ela teve muita manha de falar essa frase, né? Então a frase é essa, quem não conhece seu passado está fadado a repetido. Né? Se a gente não tem a consciência da história da nossa família, é provável que eventualmente a gente vai estar em enredamentos, em identificações. Só que quem se recusa a esquecer o passado está condenado a revivê-lo. Não adianta também ficar batendo o pé com o passado para sempre e achando que as coisas poderiam ter sido melhor, porque o mecanismo da consciência é provar para nós de que nós estamos no mesmo barco, no barco da família, agora que eu estou falando. Né? E é mostrar para nós que estamos sujeitos, que estamos igualmente sujeitos. Né? Então, assim, precisamos de entender o nosso passado, de compreender o nosso passado, mas precisamos de liberá-lo, deixar cada um ter a sua história de vida. E não tentar buscar justiça, não tentar fazer justiça na nossa família. Né? Não tentar ser o juiz que vai julgar e que vai condenar ali a nossa família. Porque isso é extremamente nocivo para nós mesmos, porque apesar de sermos indivíduos autônomos, estamos dentro desse sistema familiar, que é um todo integrado, e que nos demanda isso, que nos chama para isso. Outra frase, essa de Sartre. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você. Sobre a gente aprender a usar os nossos recursos, sobre a gente aprender a usar as oportunidades que a vida nos deu e os desafios que vêm com a nossa história e usar aquilo a nosso favor. E usar aquilo para descobrir algo nosso como desafio pessoal, para poder, eventualmente, fazer daquilo o seu trabalho. Né? Então, assim, atuar no mundo, não apesar da sua história, mas através da sua história. E, por fim, da Brené Brown, que é uma pesquisadora palestrante maravilhosa, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, que ela fala no livro dela do Poder da Vulnerabilidade, que ela fala, se assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Né? Então, assim, se aproprie dessa história. Ela pode não ser perfeita, mas ela é a sua história. Né? E aí, quando você perceber isso, você vai descobrir que tudo bem, vem a fragilidade, mas também vem a força, que vem junto com a fragilidade. Ok? Falei, né, gente? Pelo amor de Deus. Como falei. Bom, vamos lá para a parte... vamos para as dúvidas.